O choro vem debaixo da porta. Abafado, pequeno, desesperado. O sargento João para no meio da viela, rifle erguido, botas enlameadas no calçamento frio de San Quirico. Os alemães recuaram há menos de 20 minutos. A fumaça ainda paira entre as pedras. E a ordem é simples: varrer a vila, garantir o terreno, seguir em frente. Outros exércitos já fizeram isso. Vila suspeita, resistência possível, resultado previsível. Escombros. Mas o choro não para. São crianças. Estão escondidas na cave, junto com idosos e mulheres que passaram dias sem comer esperando o pior. O sargento abaixa o rifle, vira para os soldados atrás dele e faz um sinal com a mão. Para. Ergue o punho e bate na porta. 3 vezes, com força controlada, o tipo de batida que não ameaça, que avisa. Então diz em voz baixa: Non abbiate paura. Siamo brasiliani. Não tenham medo. Somos brasileiros. A porta abre. E o que ele vê ali dentro vai mudar para sempre o que aquela vila pensa sobre o Brasil. Inscreva-se agora e conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, porque no final desse vídeo você vai descobrir o que aqueles italianos fizeram para agradecer aos pracinhas. E essa parte pouquíssima gente conhece. Os primeiros dias de novembro de 1944 transformam o Vale do Rio Reno numa armadilha de gelo e lama. A FEB acaba de ser transferida do Vale do Sérquio para esse novo setor, incorporada ao flanco do 4º Corpo de Exército norte-americano, responsável por uma frente de 88 quilômetros de montanha e mata fechada. Os Apeninos não têm piedade. A neve cobre as estradas, apaga os marcos de orientação e congela os dedos dos pracinhas dentro das botas encharcadas, a maioria deles criada no calor do Brasil, sem nunca ter visto inverno de verdade. O sargento João Mendes, 23 anos, filho de uma cidade pequena no interior de Minas, que nunca tinha saído do Brasil antes da guerra, empurra o vapor da respiração contra o ar cortante e olha para a frente de marcha. Sua companhia avança pela estrada 64, a artéria vital daquele setor, e cada curva pode esconder uma posição alemã, uma mina enterrada, um atirador esperando atrás de uma janela. No bolso do casaco, dobrada em 4, está a foto da mãe tirada na porta de casa. Ele não abre mais, só sabe que está lá. A ordem do dia é objetiva: avançar, consolidar terreno, empurrar os alemães para trás das alturas. O 6º Exército Alemão entende esses Apeninos como um escudo natural de Bolonha. E cada vila, cada caminho de pedra, cada torre em ruína é defendida como se fosse a última linha antes da derrota. Os pracinhas já aprenderam isso na pele. Nas semanas anteriores, as tentativas de tomar Monte Castelo custaram sangue e deixaram os homens mais silenciosos, mais lentos nas palavras e mais rápidos nos olhos. O batalhão avança em coluna dupla pela estrada lamacenta. À esquerda, um barranco. À direita, casas com as paredes furadas por estilhaços. Nenhum civil na rua, nenhuma fumaça saindo de chaminé. Esse vazio, os pracinhas já sabem, pode significar 2 coisas: os alemães foram embora ou estão esperando. O tenente à frente levanta o punho cerrado, sinal de parada. Todos param, todos ouvem. O vento arrasta folhas secas pela calçada de pedra e por um instante parece que a guerra pausou para respirar. Mas ela não pausou. Nunca pausa. A 18 quilômetros dali, naquela mesma manhã de novembro, uma patrulha do 6º Regimento de Infantaria identifica movimento alemão em retaguarda parcial. É abandono rápido, não recuo organizado. Os alemães deixam para trás munição, rações e, em algumas casas, armadilhas improvisadas com granadas presas em maçanetas e arames finos cruzando soleiras. Qualquer civil que tentar voltar para casa sem saber o que encontrará pode morrer empurrando a própria porta. É aqui que começa a diferença entre o que um exército comum faz e o que a FEB vai fazer. O sargento João recebe a informação via rádio. Vila à frente, possivelmente abandonada pelo inimigo, situação de civis desconhecida. A instrução padrão seria clara: avançar com cautela, verificar ameaças, garantir o objetivo tático. Ninguém menciona civis no briefing. Ninguém precisa mencionar.
Em teoria, civis são problema de retaguarda, não do soldado que ainda está empurrando o fronte. Mas os pracinhas da FEB carregam algo que não veio dos manuais do exército norte-americano nem das instruções dos generais aliados. Carregam o jeito de olhar para o outro que o Brasil, com toda a sua mistura e suas feridas, plantou neles sem que percebessem. A coluna retoma o avanço. O frio aperta. As botas batem no calçamento molhado com um som abafado e ritmado, como um metrônomo de guerra. O sargento vai na frente do seu pelotão, rifle na mão, olhos na rua. A vila se aproxima. As casas ficam maiores. Os telhados quebrados aparecem com mais detalhe. Telhas empilhadas no chão, uma janela com a madeira estourada para fora, um carro de boi virado no meio do caminho, as rodas apontando para o céu cinza. Parece um cenário que já morreu. Parece que não tem mais nada a salvar ali. E então o sargento para. Não é um comando, não é um sinal. É o instinto de quem passou semanas aprendendo a diferença entre o vazio da morte e o vazio de quem está com medo. Ele levanta a mão devagar. Os homens atrás param sem fazer barulho. Ele fecha os olhos por 2 segundos e escuta com toda a concentração que tem. O vento, as folhas, o ranger de uma veneziana. E então, baixo, quase imperceptível, um som que não combina com guerra nenhuma. Choro de criança. Vem de baixo. De um porão, provavelmente. Uma voz pequena, engasgada, que tenta se calar e não consegue. Depois uma pausa forçada. Depois outro soluço abafado, como se alguém cobrisse a boca de uma criança com a mão, desesperado para que os soldados lá fora não ouvissem. O sargento olha para o cabo Ferreira ao seu lado. Ferreira tinha completado 18 anos 2 meses antes de embarcar, uma cicatriz nova no queixo de um estilhaço em Barga, e olhos que já pareciam velhos demais para a idade. Os dois se entendem sem falar. Não há protocolo para isso. Não há ordem de nenhum general que cubra esse momento. É uma decisão tomada entre 2 brasileiros em fração de segundo, no frio de uma vila italiana destruída, com o cheiro de pólvora ainda no ar. João se aproxima da porta. A madeira velha tem a tinta descascada e uma fresta no meio por onde não entra nenhuma luz. Ele coloca a mão espalmada na superfície fria, como se pudesse sentir o que está do outro lado antes de bater. Então ergue o punho. O mundo não vai saber disso hoje. Não vai aparecer em manchete. Não vai entrar em relatório. Mas vai ficar gravado na memória de cada pessoa que estava dentro daquele porão. E vai se tornar, décadas depois, parte de uma dívida que um país inteiro vai demorar demais para reconhecer. O que ele ainda não sabe é que do outro lado da porta não há apenas crianças. Há uma escolha que vai custar caro, e que os alemães a 15 quilômetros dali já estão se reorganizando para punir. A porta range. Abre devagar, e do escuro do porão sobe um cheiro de umidade, palha velha e medo acumulado. O sargento João não entra de imediato. Ele abaixa o corpo, coloca o joelho no chão frio e olha para dentro. No fundo da cave, amontoados contra a parede de pedra, estão 17 pessoas. 8 crianças, 4 mulheres, 3 idosos e 2 homens jovens com os braços em volta das famílias. Todos com os olhos arregalados, os ombros tensos, esperando o pior. A propaganda nazista havia feito bem o trabalho. Durante meses, os alemães espalharam pelas vilas italianas que os soldados brasileiros eram selvagens, canibais, gente sem lei saída de uma selva sem nome. Mães esconderam filhos, velhos trancaram portas. Uma mulher na vila de Barga chegou a cortar o cabelo da filha e vestir roupas de menino, acreditando que isso a protegeria. Agora, naquele porão escuro, 17 pares de olhos olham para o pracinha ajoelhado na soleira e esperam um monstro. O que vem é um rapaz sujo de lama, com o rosto vermelho de frio, segurando o rifle inclinado para o lado, posição de quem não quer ameaçar. João abre a mão esquerda, palma para cima, gesto universal, gesto de paz. Então, tira do bolso o que tem, metade de uma barra de chocolate americano endurecida pelo frio. Coloca no chão entre ele e as crianças, empurra devagar com a ponta do dedo. Nenhuma criança se move por 10 segundos. Depois a menor,
Uma menina de talvez 4 anos, com tranças desfeitas e um cobertor de lã envolto nos ombros, se desprende dos braços da mãe, arrasta os pés no chão de terra batida e pega o chocolate com as 2 mãos. Olha para o soldado. Ele sorri. Ela some de volta para trás da mãe. É o início de uma virada que nenhum manual de guerra previu. João chama o cabo Ferreira e mais 2 soldados. Em 20 minutos, as famílias estão fora do porão, sentadas na rua, envoltas em mantas do kit de campanha dos pracinhas. A companhia divide as próprias rações: carne enlatada, biscoitos duros, leite em pó dissolvido em água fria, porque não há tempo para fogo. Era proibido, tecnicamente. As normas aliadas vedavam compartilhar suprimentos militares com civis. Mas para aqueles brasileiros, criados num país onde negar comida a quem tem fome era uma forma de desonra, a regra parecia absurda demais para ser obedecida. Mas o perigo não foi embora junto com os alemães. Às 14h30 daquele dia de novembro, o rádio do pelotão capta uma transmissão fragmentada. Unidades alemãs em reorganização a 15 quilômetros a nordeste. Reagrupamento, não recuo. Os alemães perderam a vila, mas não perderam o interesse nela. A estrada que cruza San Quirico é um ponto de abastecimento secundário, e recuperá-la vale o esforço de um contra-ataque rápido antes que os brasileiros se consolidem. O tenente responsável pelo setor recebe o alerta e enfrenta uma decisão que aperta o estômago: reforçar a posição e defender a vila com aquelas famílias no meio, ou retirar todos e abandonar o terreno. Retirar os civis não é opção simples. A estrada principal está sob fogo potencial de morteiro. Movê-los a pé pelos campos seria expô-los ao frio e ao risco de minas. E a idosa Carmela, 68 anos, joelho inchado, que não consegue se apoiar sem ajuda, não vai conseguir andar mais de 300 metros. O tenente olha para o sargento João. João olha para as famílias. E então faz o que nenhum oficial esperava que um sargento de infantaria fizesse: apresenta um plano. Ele propõe transformar as casas mais sólidas da vila em posição defensiva integrada, usando as próprias estruturas de pedra como proteção, tanto para os pracinhas quanto para os civis. Identifica 3 casas no ângulo certo para cobrir os acessos principais. Distribui os homens em pares, cada par responsável por um setor e, detalhe que define quem são esses soldados, por um grupo de civis específico. Cada pracinha sabe exatamente quem precisa proteger se o contra-ataque chegar. Uma decisão tática, mas acima de tudo uma decisão moral. Enquanto os homens assumem posição, algo inesperado acontece. Os próprios italianos começam a ajudar. O velho Aldo, 71 anos, barba branca e mãos calejadas de décadas no campo, conduz 2 pracinhas até um depósito escondido atrás da adega. Farinha, grãos, azeite, guardados para quando a guerra passasse. Um padre cede a sacristia como ponto de apoio médico improvisado. 2 mulheres, sem que ninguém pedisse, começam a ferver água numa panela sobre brasas reacendidas com cuidado para que a fumaça não denunciasse a posição. A desconfiança de horas atrás virou cooperação silenciosa e decidida. A noite fecha rápido nos Apeninos em novembro. Às 18 horas, já é escuro completo. O frio cai para 6 graus negativos. Os pracinhas se revezam em turnos de 2 horas nas posições avançadas e nos intervalos voltam para as casas onde as famílias estão, não apenas para se aquecer, mas para garantir que ninguém entre em pânico, que as crianças durmam, que os idosos tenham cobertas suficientes. O cabo Ferreira passa a noite sentado do lado de Carmela, a idosa do joelho inchado, sem falar uma palavra, porque não fala italiano e ela não fala português. Mas ela segura a mão dele por horas, e nenhum dos dois solta. Às 23 horas, o rádio confirma. Os alemães estão em movimento. 3 quilômetros a nordeste. Avançaram rápido pela encosta no escuro, usando o frio como cobertura. 2 grupos, provavelmente uma companhia reduzida. Vêm pela estrada principal e por um atalho que os pracinhas ainda não mapearam completamente. O sargento João distribui a última reserva de munição, reposiciona 2 homens para cobrir o atalho e diz para os seus, em voz baixa,
a frase que alguns deles vão repetir por décadas. Se vier alguém por essa rua que não seja brasileiro, o senhor do porão vai ouvir um tiro antes de ver qualquer coisa. Não deixa o senhor ouvir esse tiro. O que se segue é o tipo de pausa que só existe quando todo mundo entende exatamente o que está em jogo. A vila respira. As brasas morrem devagar. E lá fora, na escuridão dos Apeninos, o barulho de botas na neve começa a crescer. As botas alemãs param a 200 metros da entrada da vila. O contra-ataque chega pouco depois da meia-noite, não com a força de uma companhia completa, mas com uma patrulha de reconhecimento de 12 homens tentando identificar o tamanho da resistência brasileira antes de comprometer mais tropas. O sargento João os deixa se aproximar. Espera. Quando o primeiro alemão chega a 80 metros da posição avançada, ele dá o sinal. 3 rifles disparam ao mesmo tempo. O grupo recua no escuro e não volta. A vila passa a noite inteira de pé. De manhã cedo, quando a luz cinza de novembro começa a despontar sobre os Apeninos, Carmela, a idosa que passou a noite segurando a mão do cabo Ferreira, se levanta devagar, vai até a cozinha da própria casa e volta com um prato de polenta fria que havia sobrado de dias antes. Coloca na frente do pracinha sem dizer nada. Ele come. Ela o observa com os olhos úmidos. É o de jejum mais carregado de significado que aquele jovem já teve na vida. Naquela mesma manhã, o relatório de campo enviado ao comando registra apenas o essencial. Posição consolidada, contra-ataque repelido, terreno garantido. 0 baixas. Nenhuma linha sobre as famílias escondidas no porão. Nenhuma linha sobre o chocolate, sobre as crianças, sobre a polenta fria. A guerra registra o que move fronteiras. A memória registra o que move pessoas. E nos dias seguintes, enquanto a FEB avança posição a posição pelos Apeninos em direção a Bolonha, essa memória começa a se mover sozinha pelas vilas do entorno. Sem panfleto, sem discurso, sem planejamento aliado. Uma idosa fala para a vizinha. Uma mãe conta para outra mãe. Um padre menciona no sermão de domingo que os soldados brasileiros chegaram, ouviram as crianças e baixaram os rifles. Em meses, o nome Brasiliane nas aldeias do Vale do Reno deixa de ser dito com medo e passa a ser dito com um aceno de cabeça, o tipo de aceno que significa mais do que qualquer palavra. Mas enquanto a Itália guarda essa memória com cuidado, o Brasil está prestes a virar as costas para os próprios homens que atravessaram o oceano em nome da liberdade. Em julho de 1945, os pracinhas retornam ao Brasil. A FEB é extinta no mesmo dia em que o primeiro escalão embarca de volta, com uma canetada de Getúlio Vargas, que temia que soldados treinados e com visão de mundo ampliada pela guerra pudessem alimentar movimentos democráticos contra o Estado Novo, sem cerimônia oficial de recepção, sem pensão adequada, sem estrutura de saúde para os feridos físicos e psicológicos. O sargento João volta para Minas. Não encontra emprego fácil. Não encontra quem queira ouvir o que viveu. Um veterano resumiu décadas depois o que sentia. Para que os brasileiros entendessem tudo aquilo que passamos na Itália, seria preciso haver uma guerra no Brasil. Por isso, prefiro que permaneçam na ignorância. É uma frase que dói, porque é generosa demais para quem foi tão maltratado. Os anos passam. O regime militar que veio depois evita mencionar a FEB. Um exército que havia lutado em nome da democracia é uma contradição inconveniente para uma ditadura. Os veteranos envelhecem. Muitos morrem sem que o Brasil olhasse para trás, sem que os filhos e netos soubessem direito o que o pai ou avô havia feito numa vila italiana no inverno de 44. Os registros são precários. Alguns pracinhas chegam a não conseguir comprovar que foram à guerra. E ficam sem os poucos benefícios a que tinham direito por falta de papelada. Mas na Itália, a história caminha em direção oposta. A partir de 1995, com as comemorações do cinquentenário do fim da guerra, um movimento silencioso e consistente de italianos começa a construir monumentos aos pracinhas brasileiros em solo europeu. Não é iniciativa do governo brasileiro. É iniciativa italiana, nascida de avós que contaram para filhos, de filhos que contaram para netos,
de netos que decidiram que aquilo merecia pedra e bronze. Em Montese, onde a FEB travou uma das batalhas mais duras de toda a campanha, os moradores inauguram o monumento à la Libertà, em abril de 1995. Em Gádio Montano, próximo ao Monte Castelo, outro monumento é erguido em 2001. Em Livergnano, em 2003. Quase 30 monumentos espalhados pelo norte da Itália carregam hoje a memória dos soldados de um país que, do outro lado do oceano, ainda não sabia muito bem o que fazer com ela. Toda a primavera, italianos colocam flores nesses monumentos. Não por obrigação, por gratidão genuína transmitida de geração em geração. Na cidade de Montese, em 2025, 8 décadas após a libertação, autoridades italianas e brasileiras se reuniram novamente para homenagear os pracinhas. Italianos vestiram uniformes de época, músicos tocaram o hino brasileiro numa praça do século XVIII. E velhos com mais de 80 anos, netos daqueles que viveram a ocupação, disseram em italiano o que a guerra nunca apagou. I brasiliani si hanno salvato. Os brasileiros nos salvaram. A lição que nasce daquele gesto do sargento João, baixar o rifle diante de uma porta com crianças do outro lado, não é uma lição de guerra, é uma lição de humanidade aplicada dentro da guerra. É a prova de que uma decisão tomada por um homem comum, num momento de tensão extrema, pode durar décadas e cruzar oceanos. O pracinha não precisou de ordem, não precisou de manual. Precisou de um instante para escutar o que a guerra tentava abafar. 3 lições ficam gravadas nessa história. Primeira, o respeito ao civil não é fraqueza tática, é a forma mais eficaz de transformar inimigos em aliados e conquistar territórios sem destruí-los. Segunda, gestos simples como um chocolate partido ao meio ou 3 pancadas numa porta têm mais poder do que qualquer discurso oficial. Terceira, a memória coletiva de um povo é mais duradoura e mais honesta do que qualquer documento de governo. Os italianos lembraram dos pracinhas por décadas, enquanto o Brasil tentava esquecê-los. O Cabo Ferreira nunca voltou à Itália. Morreu em 1987, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, sem pensão de guerra regularizada, sem que o Estado soubesse o nome dele. Mas em algum porão de uma casa na região dos Apeninos, existe uma história que uma avó contou para os filhos sobre a noite em que um soldado brasileiro jovem, com os ombros curvados de quem carregou peso demais para a idade, sentou do seu lado no frio e não soltou a sua mão até o amanhecer. Essa história ainda está viva e vale cada segundo que você levou para chegar até aqui. Os pracinhas brasileiros não foram à Itália em busca de glória. Foram porque o mundo precisava de alguém que ainda acreditasse que a vida de um civil valia mais do que o tempo de um avanço tático. E quando chegaram lá fizeram exatamente isso. Não com discurso, não com cerimônia, mas com um chocolate partido ao meio, 3 pancadas gentis numa porta e uma mão segura no frio da madrugada. 80 anos depois, a Itália ainda coloca flores. O Brasil ainda está aprendendo a lembrar. Esses homens cruzaram o oceano, enfrentaram o inverno mais brutal de suas vidas, protegeram crianças que nem sabiam o nome deles, e voltaram para casa em silêncio, sem recepção, sem pensão, sem o reconhecimento que mereciam. Se você chegou até aqui, você já faz parte de um grupo pequeno e importante, os que decidiram que essa história não vai morrer com os últimos veteranos. E se você quer ir mais fundo, se essa história te pegou de um jeito que você não esperava, vai agora no comentário fixado aqui embaixo. Tem um conteúdo escrito esperando por você com ainda mais detalhes sobre a FEB, sobre os pracinhas e sobre tudo que os livros de história do Brasil nunca te contaram. Está tudo ali, organizado, gratuito e pronto para você ler agora. Não passa direto não. Quem achou esse vídeo vai amar o que está fixado. Deixa nos comentários a cidade e o país de onde você está assistindo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai se emocionar tanto quanto você. Cada compartilhamento é uma forma de devolver aos pracinhas o reconhecimento que o Brasil tardou demais em dar.